Boa noite. Me chamo Wilson Monteiro, sou um dos fundadores da Optimum Technical Language, a primeira e única rede de ensino de idiomas a trabalhar o conceito de inglês profissional. O intuito do nosso encontro hoje, desse primeiro webinar, é mostrar alguns aspectos da abordagem que a Optimum utiliza no ensino de língua inglesa. Nós falamos muito sobre ensino, aprendizado, mas nós sabemos também que existe uma outra questão que envolve todo o processo, e ela se chama aquisição linguística. Mas o que é aquisição linguística? Qual a diferença entre aprendizado e aquisição? Bom, vou dar um exemplo. Você entra num curso e esse curso de inglês ele possui algumas particularidades. Uma particularidade que todo curso possui é o ensino da gramática. O ensino da gramática forma uma série de técnicas que são necessárias para que um aluno consiga estruturar frases, outras ideias mais complexas, e é muito importante na estruturação de toda uma nova segunda língua. Sem a gramática, a gente não consegue ter um início e um fim na nossa linha de raciocínio. Bem, falando sobre a questão técnica, a gramática, não é só a gramática que faz parte de todo o processo de aprendizado. Existem outras particularidades, mas nós falamos aqui no currículo. Nós sabemos que existem várias estruturas, várias metodologias e vários conceitos. Bem, se tratando de um segundo idioma, nós temos que considerar os níveis, que são, na realidade, metas alcançáveis. Nós começamos sempre pelo primeiro nível, que seria um nível básico, elementar. E aí nós temos o Conselho Europeu, por exemplo, que define muito bem, através de nomenclaturas, exatamente o que é um nível, o que é um nível B1, o que é um nível B2, o que é um nível C1, e aí você tem todas as categorias, básico, pré, intermediário, intermediário, avançado. E para cada nível desse, você tem toda uma gama de informações que são necessárias serem exploradas enquanto o aluno se encontra naquele determinado nível. Nós temos, no nível básico, todo mundo sabe, quando entra para um curso de inglês, qual é a primeira coisa que se aprende? O alfabeto. Algumas estruturas essenciais, alguns comandos. Então você tem as diferenças em pronúncia do alfabeto que são exploradas de forma oral. Então nós temos também a grande preocupação em trabalhar as 5 habilidades principais durante um processo de aprendizado, que são elas, as habilidades principais: listening, que é a audição; speaking, que é a fala; reading, que é a leitura; e writing, que é a escrita. Essas são as 4 habilidades principais a serem exploradas num processo de aprendizagem. Vamos falar especificamente da língua inglesa. Por outro lado, como nós falamos, existe toda a parte estrutural de um segundo idioma, seja ele inglês, francês, espanhol, alemão, mas existe algo muito bem definido de acordo com cada nível. Então essa é a parte que está muito ligada com todo o processo de aprendizado, onde você passa de um nível para outro e assim sucessivamente. Vamos falar um pouquinho sobre a aquisição. A aquisição linguística nada mais é do que um tempo de exposição muito bem aproveitado por parte do aluno, que ele tem um contato direto ou com a língua, com o som, com a pronúncia, com a cultura, outros aspectos linguísticos como a entonação, a conversação, a audição de música, a leitura de artigos. Tudo isso são níveis de exposição que o aluno pode estar fora do âmbito sala de aula, aproveitando para aprender esse idioma. Mas aí eu volto à palavra aprender.
São duas coisas diferentes. No processo de aprendizado, existem três estágios principais. É o estágio, nós temos o estágio cognitivo, o estágio associativo e o estágio autônomo. Então, pela ordem, vocês já começam a imaginar que existe um início, um meio e um fim. E esse fim, na realidade, não é um fim. Quando você alcança um estágio de autonomia, significa que você consegue aprender por conta própria. O que ocorre é que, dentro desse contexto, desses três estágios de níveis de aprendizado, quando você alcança o nível associativo, você já consegue tirar bastante proveito de várias atividades. Atividades como múltipla escolha, interpretação de texto, exercício de audição e outras coisas também interessantes. Num processo de aquisição linguística, não há tempo determinado. O que ocorre é que, se você está num país de origem de língua inglesa, por exemplo, e você se matriculou num curso, numa escola, você está fazendo um intercâmbio. O que acontece dentro do âmbito de sala de aula? Você aprende estruturas, aprende gramática. Quando você sai dali, você pode estar aprendendo ou não. Na maioria das vezes você não está aprendendo. Você senta na sala de aula, presta atenção no professor, interage da forma que é solicitada, mas você, quando sai dali, realmente o seu cérebro está se direcionando para um outro tipo de atividade. Talvez seja a atenção em andar na rua e não ser atropelado, e outras várias coisas. Mas ocorre algo muito interessante, que apesar de você não estar direcionando a sua atenção para um processo de aprendizado, você está ouvindo pessoas falando ao seu redor, você está lendo placas, outros tipos de sinais, você está tendo um bombardeio de informações em língua estrangeira. E isso eu estou dando um exemplo de você viajando para um país de língua inglesa. Mas isso pode acontecer também no seu país. Basta você ter um acesso à internet ou algo no seu telefone, um MP3 que tenha inglês, e você também consegue estudar e se expor de forma satisfatória ao idioma, fazendo com que o processo de aquisição linguística ocorra naturalmente. Várias pessoas me perguntam: professor, é verdade que uma pessoa que viaja, faz um intercâmbio, ela aprende mais rápido? Tá, vamos falar um pouquinho sobre isso. Isso é verdade? De uma certa forma, sim, pelo exemplo que eu estou dando de aquisição linguística. Quanto mais exposição você tem, mais rápido é todo o processo, que envolve aprendizado, que envolve aquisição. Tá? O processo de aquisição ele acontece de forma igual para todo mundo. Aquela pessoa, o João, que está lá nos Estados Unidos, em Miami, está fazendo um intercâmbio, e ele está passando junto com o Joaquim na rua, os dois estão expostos às pessoas conversando, às mesmas placas. Como você vai absorver, pode ser o timing, pode ser diferente, mas você tem o mesmo nível de exposição. Isso quer dizer que o processo de aquisição linguística ele ocorre da mesma forma. Já o processo de aprendizado, não. Cada aluno pode ter um perfil de aprendizado diferente. Por isso que nós falamos, olha, esse aluno ele aprende melhor escrevendo, aquele aluno ele aprende melhor ouvindo, aquele outro ele aprende melhor vendo. Existem vários perfis de aluno, mas hoje não é. O nosso objetivo hoje não é exatamente falar sobre isso em detalhes. O que eu quero mostrar é o seguinte: existem dois processos. Um é o processo de aprendizado e o outro é o processo de aquisição, que ocorre fora e dentro da sala de aula. Já o processo de aprendizado ele pode ficar restrito à sala de aula. E isso faz com que a gente entenda uma coisa muito interessante. Por que eu levo tanto tempo para aprender, ou por que eu estou há 3, 4 anos no curso de inglês e eu não consigo me comunicar? A resposta ela é bem simples. Pode ser que o nível de exposição que você está tendo ao idioma não é o suficiente para você alcançar um nível de autonomia, que é um nível que você precisa, essa autonomia que você precisa para conseguir melhorar e adquirir cada vez mais
novos níveis de habilidades linguísticas. Então, o que ocorre é simplesmente que a pessoa, ela tem, muitas vezes, ela pensa que só indo ao curso de inglês, ou ele tendo 2, 3 horas de aula com o professor dentro de um curso presencial ou online, vai fazer com que ela se torne fluente em 1 ano, 1 ano e meio. Isso realmente é uma ilusão. Como se diz em inglês, there is no such a thing. É um sonho, mas não é um sonho impossível. O que nós queremos dizer é o seguinte: você, com 2 horas de exposição ao idioma, dentro de uma sala de aula, somente você vai levar muitos anos para conseguir a tão sonhada fluência. E aí as pessoas se frustram porque elas colocam todas as expectativas naquele curso que, eticamente ou desconsiderando a ética, prometeu que você falaria inglês em 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. O que ocorre? Qual é o comprometimento que um curso, que uma empresa, que um professor pode ter junto ao aluno? É o compromisso de, durante um determinado período, seja ele 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, fornecer todas as ferramentas necessárias e um plano, uma estratégia para que você consiga, sim, alcançar a fluência em 1 ano e meio, utilizando de técnicas para aquisição linguística. Isso é o resumo, é o grande diferencial que a nossa empresa, vou falar um pouquinho sobre isso, é a grande tática de realmente fornecer condições para que os alunos consigam alcançar esse nível de autonomia muito mais rápido, porque não se trata só de um processo de aprendizado, e sim de um processo de aquisição que pode ocorrer tanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos, quanto você viajando para a Austrália, para a Nova Zelândia. Naturalmente, se você for para o Japão, não vai acontecer na língua inglesa, vai acontecer em japonês, se você tiver coragem de aprender japonês. Enfim, então nós temos o processo de aprendizado e temos o processo de aquisição. Eu só quero dar essa palhinha, essa visão introdutória para que vocês consigam entender o restante desse webinar e os demais que virão. Nós temos o propósito de iniciar um processo também de masterclasses, que na realidade são aulas de Business English para profissionais de várias áreas específicas, os profissionais em geral, focado no público adulto que precisa de um inglês não só para a comunicação do dia a dia ou para viagem, mas também para a comunicação corporativa. Então, voltando para as pessoas que estão chegando agora, eu estou vendo que tem outras pessoas entrando, eu queria enfatizar, mais uma vez, que nós diferenciamos aqui o processo de aprendizado que ocorre dentro da sala de aula, nos cursos, e o processo de aquisição que, além de ocorrer dentro da sala de aula, também deveria, pelo menos, ocorrer fora do âmbito da sala de aula. Já é comprovado cientificamente que um ser humano de inteligência média precisaria de pelo menos 1.200 horas de exposição a uma segunda língua para dominá-la. Quando a gente fala 1.200 horas, a gente vai querer fazer o cálculo, ok, então, em 1.200 horas você é fluente, então vamos adiantar todo esse processo. Então você pega uma calculadora e faz ali a continha, tá? 1.200 horas vezes R$100, tá? Eu vou gastar isso um X por mês, 120 mil, tá? Então eu tenho que ter 120 mil reais para... Calma, gente. A gente não pode confundir. 1.200 horas de exposição não são 1.200 horas de aula de inglês. Então isso precisa estar bem claro para que vocês consigam entender o conceito de abordagem seletiva que a gente vai falar aqui nesse webinar. Nesses primeiros 15 minutos, eu tenho a satisfação de receber que outras pessoas sejam bem-vindas. Esse é o primeiro webinar
que nós temos, dentre muitos que faremos. Para que possamos entender, então, um pouco sobre como funciona o nosso processo de aprendizado e de aquisição. Nós precisamos conhecer um pouco da Optimum Technical Language, a empresa que eu represento hoje aqui nesse webinar. E o objetivo hoje é trazer de forma clara, sucinta e bem resumida como você pode potencializar o seu processo de aprendizado da língua inglesa. Então, vamos olhar. Nós temos um fator motivacional, algumas condições que fazem com que busquemos a tão chamada fluência. E nós sabemos que somente, só um minuto, respondendo aqui o chat. Ok? Bom, nós sabemos aí que somente 5% dos brasileiros falam inglês fluente. Tá, mas aí vem a seguinte pergunta: o que é fluência? Alguém pode responder? Alguém pode colocar no chat? Enfim, eu vou dar uns 2 minutinhos. Muitas vezes as pessoas pensam, a fluência é uma coisa muito subjetiva. Pode ser que sim, pode ser que não. O conceito de fluência que nós utilizamos muito dentro do nosso mundo acadêmico é a habilidade de uma pessoa falar em outro idioma, ser entendida e entender de forma automática, sem traduções, quer dizer, sem barreiras. Isso faz com que a comunicação seja clara e sem nenhum ruído de comunicação. É o que nós definimos o conceito que nós temos de fluência. Tá? E um outro fator, que é uma vergonha nacional, que o Brasil ocupa o 38º lugar no índice de proficiência em inglês. Isso é um estudo feito por órgãos internacionais de avaliação de língua inglesa. E o que ocorre, como nós falamos no início do nosso webinar, é que os cursos, na realidade, que são muito importantes para o desenvolvimento educacional do país, eles focam apenas na linguagem. Isso é um fator que tem a ver com a questão do aprendizado tradicional, que engloba uma estrutura, uma gramática definida para cada nível, foi o que nós falamos no início do webinar. Então o foco realmente na linguagem, o que é ótimo, perfeito. Mas quando a gente fala apenas na linguagem, nós desconsideramos algo muito importante, que já é pauta de muitas pesquisas, né? Alguns estudos científicos, e um conceito principal que nós utilizamos, que é o seguinte: o uso do conteúdo, um conteúdo de extrema relevância, ele tem um fator motivacional muito mais eficaz do que uma aula de inglês ou de qualquer outro idioma em um contexto completamente desinteressante. Então, algumas pessoas poderiam contestar, mas a linguagem ela não é tão simples, então você precisa realmente do beabá e de estruturas muito simples para conseguir gradualmente formatar e começar a produzir sons. E concordo plenamente com todos esses questionamentos, que na realidade não são questionamentos, é a realidade. Você precisa, se você não tem noção nenhuma, você precisa começar do nível básico. Eu não vou jogar estruturas gramaticais muito mais avançadas para você, porque não terá nenhuma utilidade. Assim também o conteúdo. Para que estudar um conteúdo técnico se eu não sei nem falar o meu nome, ou dizer como, ou falar a minha idade em inglês? E uma coisa interessante, se nós formos considerar que
conteúdo ele tem que ser de acordo com o nível, nós concordamos, obviamente. O que você não pode deixar de utilizar é um conteúdo de relevância customizado. A forma como você vai aplicar o conteúdo está dentro de toda a estrutura daquele nível. Então, se é nível básico, eu vou explorar as estruturas básicas da língua, mas o meu vocabulário, eu posso trazer um vocabulário que seja um vocabulário convencional e técnico também. Como que isso acontece? Dentro da nossa empresa, nós acreditamos que existe um trabalho muito massificado. E esse trabalho massificado, ele, obviamente, ele tem uma agenda que é a aquisição de alunos, né, através de um marketing agressivo. E você tem um curso para adultos e aquele curso, obedecendo uma estrutura, uma quantidade de livros, níveis, valores, tempo de duração, quer dizer, tudo isso é uma coisa que nós já conhecemos no nosso dia a dia. Mas que o processo de aprendizado ele é massificado, sim, ele é massificado, porque quando você massifica, naturalmente o conteúdo e toda o passo a passo, a metodologia, ela precisa ser bem engessada. Ela naturalmente, você como professor, em um curso que é um pouco mais massificado, você necessariamente precisa seguir ali à risca, não só a parte gramatical, mas o conteúdo em si. Você não pode trazer um conteúdo que não tem nada a ver com o contexto da lição. E dentro dessas salas de aula, nós temos lá diversas profissões, idades. Já ouvi falar que se coloca adolescente com adulto e em alguns casos, o que realmente não é bacana. E pior ainda, quando você coloca turmas multiníveis, você tem uma pessoa que já tem um nível de autonomia excelente com alguém que está num estágio cognitivo. Então, assim, são várias formas de você explorar o marketing e vender agressivamente, mas desconsiderando alguns aspectos importantes. E um deles é o nível de customização que tem a ver com o conteúdo que é explorado na sala de aula. Então, veja abaixo, quer dizer, veja aqui no slide, uma situação comum. E é uma situação do mundo offshore, por exemplo. Eu tenho aqui, só um minutinho, vamos fazer uma pequena apresentação. Temos aqui uma situação muito comum, tá? Na área de petróleo e gás, por exemplo. Você tem um supervisor e ele fala para um operador que está chegando na plataforma: Go to the doghouse and check for leaks, ok? Ele está dando um comando para que a pessoa vá até o que a gente chama de doghouse and check for leaks e verificar vazamentos. E o que vem na cabeça daquela pessoa que está ali recebendo aquele comando, aquela ordem? Doghouse, a casinha do cachorro. Obviamente, quando ele foi lá no curso de inglês, ele aprendeu que doghouse era a casinha do cachorro. O que acontece num processo de aprendizagem que foca na aquisição linguística? É ele aprender que doghouse, além de casinha do cachorro, também é a casa do sondador, muito comum nas sondas, né, de perfuração na área de petróleo e gás. Então nós temos um fator super interessante, o que a gente chama de Dual Learning Process, um sistema de ensino duplo, onde você aprende o técnico e o convencional ao mesmo tempo. Então nós temos aqui uma pessoa que ele tinha o conceito, o único conceito, que seria o conceito de casinha de cachorro. E aqui nós utilizamos o conteúdo doghouse
de forma que a pessoa possa aplicar imediatamente o que ela aprendeu, que é o técnico com o convencional. Resumidamente, o que nós temos? O que é inglês profissional? Inglês profissional nada mais é do que a junção do inglês genérico, o inglês convencional, aquilo que você está bastante acostumado com os cursos regulares, e mais o inglês técnico, que por si só, o inglês técnico ele não consegue trabalhar as habilidades principais do idioma, que é o listening e speaking. O listening, a audição, o speaking é fala. Quando você trabalha em inglês técnico, você decora o vocabulário e você consegue aprimorar a habilidade de leitura para interpretação de manuais. Então, nesse contexto, o desafio seria como juntar esses dois conceitos, o inglês genérico com o inglês técnico. Daí nasceu a Optimum Technical Language. Um fator interessante que nós buscamos explicar é essa metodologia. Uma metodologia que procura desenvolver um processo de aprendizado 100% customizado. Então, o que a empresa fez? Durante 15 anos de pesquisa, nós desenvolvemos uma abordagem que ela tem por base um conceito científico que é utilizado até os dias de hoje, bastante antigo, tem mais de 30 anos, que é utilizado muito em escolas bilíngues que trabalham o ensino de conteúdo, quer dizer, geografia, história, matemática, em uma segunda língua, mas que até então nunca foi explorado por cursos de inglês. Tá, tudo bem, qual é a aplicabilidade disso, né? O aluno ele não está vindo para o nosso curso para aprender geografia, tá? Ou matemática. Ele quer aprender inglês. Para isso, ele precisa seguir todo o processo tradicional de aprendizado. E existe lá uma grade curricular, níveis estabelecidos por convenções, por várias outras diretrizes internacionais. Tá. Muito bem, mas como que isso se aplica no aprendizado de língua inglesa? Nós trazemos a prática do dia a dia das pessoas. Existe uma outra derivação desse conceito chamado CBI, que é Content Based Instruction, é instrução com base em conteúdo, que também se chama CLIL, que é o Content and Language Integrated Learning. O CLIL nada mais é do que você integrar o processo de aprendizado, fazer uma integração entre a linguagem e o conteúdo. E isso você pode exercer outras nuances desse conceito, que é, como por exemplo, enfatizar muito mais o conteúdo do que propriamente a linguagem, ou vice-versa, enfatizar a linguagem muito mais, mas trazendo um conteúdo um pouco mais relevante, ou meio a meio, você ter ali um ponto de equilíbrio onde você consiga trabalhar muito bem o conteúdo e a linguagem, tá? Então, o objetivo realmente é utilizar um conteúdo relevante para ensinar o idioma e utilizar o idioma para aprender conteúdo. Então, se a pessoa ela já adquiriu um nível, ela está lá no nível intermediário e ela está seguindo um currículo, uma grade, e ela também começou agora a aprender o inglês com um conteúdo mais voltado para a área dela, ela automaticamente vai utilizar muito mais as estruturas e principalmente quando se fala em conteúdo a gente tem que lembrar logo de vocabulário, tá? Então é importante a gente lembrar conteúdo, tá? É contexto e vocabulário e a linguagem é o listening, speaking, reading, writing, ok? Não tem muito segredo. Daí nasceu a abordagem seletiva, que é a abordagem que a Optimum Technical Language utiliza
dentro das nossas escolas, dos nossos centros de treinamento e dentro das empresas. É uma metodologia que ela trabalha com o máximo de aproveitamento linguístico e que aborda técnicas que nós vamos tratar em outros webinars, técnicas de aquisição linguística. Quer dizer, o que você deve fazer fora da sala de aula para se tornar fluente. Ah, mas isso existem centenas de websites que falam isso. Na realidade, não dentro desse contexto. Principalmente porque as estratégias que nós vamos utilizar são estratégias que elas se iniciam dentro da sala de aula com uma abordagem focada em conteúdo. Nós já falamos, nós sabemos que os cursos convencionais enfatizam a linguagem, porque de forma alguma nós queremos denegrir ou minimizar o impacto disso. Isso sempre foi e sempre será o foco na aquisição, quer dizer, na aquisição da fluência. Claro que o conteúdo ele é de extrema importância quando nós falamos de manter o aluno em sala de aula e manter o nível motivacional desse aluno para que ele alcance realmente um processo de autonomia muito mais forte. Um minuto. Isso faz com que o processo de aprendizado de qualquer indivíduo se torne rápido, eficaz e prazeroso. Eu trago o conteúdo, tá? Eu trago uma realidade profissional dele para dentro da sala de aula. Isso sim tem um valor bastante interessante para o aluno. Então, o que a Optimum fez? O que nós fizemos, na realidade, e aqui eu vou abrir o slide para vocês, foi formatar a primeira rede de inglês profissional do Brasil. Que inglês profissional, como nós já falamos, recapitulando, tem algumas outras pessoas entrando também. Inglês profissional é a junção do inglês regular, do inglês como segunda língua, com o inglês para um fim específico. Junta tudo no conceito só do básico ao avançado. Ok? Então nós temos aí um material exclusivo desenvolvido para cada área específica, contendo situações reais do dia a dia profissional. Então nós temos várias áreas, como por exemplo petróleo e gás, a área do inglês para médicos, que é um curso de inglês onde o médico ele vai aprender a falar inglês, até para ir para Disney, mas todo o contexto, as histórias, é como se fosse um médico realmente que vive uma vida falando inglês. E isso é trazer uma realidade que tem tudo a ver com assuntos que aquele aluno tem afinidade. Então essa afinidade ela se transforma em motivação em não querer parar de aprender e de se expor à língua, ao idioma. Especializações também é uma outra área do básico ao avançado, atendendo profissionais de qualquer nível de domínio do idioma. Eu já terminei meu curso de inglês, eu fiz até o avançado meia dúzia. Agora eu quero conversação. Você faz conversação e você escolhe o tema para você fazer a conversação. E existe também um fator muito interessante dentro desse conceito, que é uma coisa bastante legal, que é o networking. O que é networking? É a sua rede de relacionamentos. Quando você faz um curso de inglês e você vai para uma turma presencial e você tem lá, vamos supor que você seja um engenheiro, você encontrou um colega que é também engenheiro, mas você encontrou também
um colega com uma outra profissão, um advogado, um taxista, um estudante, um adolescente. Então, o seu networking ele fica bem restrito, porque o networking geralmente se faz dentro de um segmento ou dentro de áreas que se integram, como o jurídico com o RH, com o financeiro, mas que são áreas da área de negócios. O conteúdo disponível em formato físico ou online. Hoje nós temos aí uma grande tendência de mercado, que são as aulas online. Acredito que há muitos alunos que fazem ou que acessam conteúdo online, e isso é uma forma muito interessante de exposição, o que quer dizer, você está se expondo ao idioma, e isso é bastante válido, mas como um recurso extra. Para você tirar um proveito excepcional de um curso online, você precisa ter uma disciplina muito acima da média. E muitas vezes a empresa que quer investir, ela precisa acompanhar esse processo. E a empresa precisa de relatórios, de testes, de evidências de que você está tendo um desempenho nas 4 habilidades, que são, como nós falamos, o listening, speaking, reading, writing. Então, a aula presencial ou a aula com um professor, mesmo sendo online, ela é de extrema importância, porque nós temos um professor que ele tem contato com os alunos e ele está sendo um mediador de discussão, ele está sendo um guia, ele está direcionando a parte de conteúdo e a parte linguística, e ele está avaliando o processo, ele está acompanhando as estratégias que foram propostas no início do curso para que aquele candidato alcance um nível de fluência satisfatório. Então, essa linha de raciocínio é muito simples. O curso com um professor, ele não será substituído por um curso online de autoaprendizado. São coisas complementares, sendo que o papel do professor, ele é e sempre será muito importante. E outra coisa, o papel não só do professor, mas a interatividade entre professor, aluno, aluno e aluno é a mais valiosa. Porque é quando você coloca em prática com um outro colega ou uma outra, em uma circunstância de comunicação, é onde você consegue realmente ver o resultado dos seus esforços, nos seus esforços de comunicação numa segunda língua. Então, para a gente entender um pouquinho, eu trouxe aqui um gráfico. Esse gráfico ele mostra o seguinte: como que o conceito de inglês profissional é novo no mercado. Então nós temos lá, na base do nosso gráfico, nós temos o inglês genérico, ou inglês regular, ou inglês geral. Então nós temos grandes marcas que trabalham com online, grandes marcas que trabalham presencial. E são escolas fortíssimas, poderosíssimas, que formam muitos alunos, tá? E que ajudam em todo o desenvolvimento linguístico nacional. Nós temos o pessoal que trabalha muito presencial e o pessoal que trabalha muito online. Então são essas duas grandes modalidades que nós vemos hoje. Quem está mais próximo aqui de trabalhar o inglês profissional, nós estamos vendo que está mais próximo do nosso eixo do meio, tá? E geralmente o inglês profissional nesse caso são pequenos módulos de especialização em alguma área específica. Para vocês entenderem onde a Optimum se situa, nós nos situamos aqui na parte de cima do conceito de inglês profissional, que nós já sabemos que é o genérico mais o técnico, do básico ao avançado, trabalhando tanto online quanto presencial. Então essa questão de online ou presencial, com um tutor, com um professor, não faz diferença. Hoje você pode ter, como nós estamos fazendo esse webinar, eu poderia estar interagindo com outro aluno que estivesse em uma outra cidade com o mesmo impacto
de uma aula presencial. O que eu quero dizer é que o conceito de inglês profissional ele está muito bem definido aqui nesse gráfico. Então, nós utilizamos a questão presencial online, ela não é um fator para você estabelecer o seu negócio, tanto online quanto presencial, e o inglês profissional. Falando um pouco da estrutura pedagógica, nós temos a base estrutural dos níveis, que a Optima utiliza, que são os níveis do Common European Framework, que é o quadro europeu de níveis de língua inglesa. Então, nós temos lá o nível A1 e A2, que seria o básico. Nós temos o nível B1, que seria o pré-intermediário. Nós teríamos aí o nível B2, que é o intermediário, e o avançado. Aqui um pouco sobre os vários cursos que nós trabalhamos dentro da empresa. E as certificações. Falando sobre certificação. E aí nós puxamos o gancho sobre a questão de professor. Uma coisa muito importante. O conceito CBI, Content Based Instruction, ou CLIL, existe todo um treinamento que os profissionais, os professores precisam passar para estarem aptos a utilizar das técnicas de uso de conteúdo em sala de aula. Então, todos os professores da Optima, eles são professores que têm um nível mínimo de conhecimento do idioma que nós chamamos de C1. O que quer dizer C1? É o que nós vimos aqui. Que é o avançado, avançado a proficiente e a nativo. E o conteúdo, quer dizer, o conhecimento, o nível de conhecimento de um professor de inglês, ele é o requisito mínimo, ter o nível de inglês avançado. E aí nós vamos trabalhar as técnicas e uma certificação chamada CBI, que é o CBI. Então nós temos 3 categorias de professores dentro da Optima. Os professores de cursos regulares, que são os cursos de inglês profissional, mais do básico ao avançado. Nós temos uma segunda categoria de professores, são os professores de especializações, que além de serem professores de inglês, eles têm alguma formação ou qualificação em uma determinada área, na área de negócio, seja ela administração, finanças, marketing. E nós temos também os seminários com professores experts, que são pessoas que já trabalharam nos setores e conhecem muito bem a parte não só da língua inglesa, mas também o conhecimento teórico e técnico daquele conteúdo ou daquela área específica. Isso é um fator interessante que as pessoas conheçam isso dentro da empresa. Falando um pouquinho de captação, o nosso público, as pessoas ainda têm bastante dificuldade em entender
que elas podem aprender inglês técnico também junto com o convencional. É tudo de uma só vez, ela não precisa fazer 2 cursos. E o que nós precisamos entender é que exatamente o processo de aquisição linguística, ele ocorre através da relevância de conteúdos. Então, quanto mais interessante o conteúdo for, melhor e mais motivado. Então, nós temos 3 áreas de atuação. Nós temos novos alunos, que são os alunos que as pessoas que não se decidiram ainda qual curso irão fazer, se vão optar por curso X ou por curso Y, sabendo que o foco será o inglês geral. Então nós vamos explicar exatamente aquilo que a gente está tentando explicar aqui hoje. Você pode, muito bem, ter toda uma grade específica de aprendizado, e você pode trabalhar o inglês como segunda língua e também pode trabalhar o inglês mais técnico. E aí você pode realmente, independente do seu nível, aprender inglês de forma profissional. Nós temos também um outro público, que são os alunos de outros cursos, quando eles percebem que eles podem aprender algo que vão ter uma utilidade, uma aplicabilidade mais imediata, fazendo com que assim o tempo de estudo, que é diferente do tempo de exposição, diminua. Consequentemente, você aprende mais e gasta menos. Então, realmente, é uma estratégia de captação muito clara e que você que é aluno de outro curso, você não precisa contratar ou fazer uma especialização além do seu curso. Você pode muito bem estudar, aprender tudo que você aprenderia num curso convencional e já a parte profissional, tudo junto. E nós temos um outro público que é bem interessante, que acho que é um público muito carente, por sinal, que são os alunos que já passaram por cursinho de inglês. E são pessoas que estão aí buscando possibilidades de manter, melhorar ou mesmo praticar, porque já tem um nível muito bom de comunicação, ou se especializar. Então aí a gente entra realmente com várias soluções para esse tipo de cliente, para esse tipo de mercado. Então nós consideramos, dentro dessa estratégia, dentro dessa abordagem seletiva, que é a grande abordagem da Optimum Technical Language, nós acreditamos que os cursos regulares, muitos deles, a grande maioria, prepara alunos para a Optimum. Isso é uma coisa bem interessante, porque é um público que não está sendo atendido. Então, eu converso com profissionais diariamente e todos eles são unânimes. Olha, eu não tenho nem motivação para ir para o cursinho, porque o que eu vejo lá, eu não tenho aplicabilidade nenhuma na minha vida e eu não consigo praticar, eu não consigo entender como que eu posso melhorar o meu inglês fora da sala de aula, e eu tenho pessoas completamente diferentes, com interesses diferentes dentro daquela sala, e realmente já passei por 3, 4 cursos. Quantas vezes eu ouço isso todos os dias. Então nós queremos trazer uma solução que não é só corporativa, mas é uma solução que faça com que profissionais tenham realmente, busquem e consigam e sintam resultados mais imediatos. Então, eu vou dar um exemplo. No nosso primeiro dia de aula, nosso professor ele tem toda uma instrução de como conduzir a aula naquele primeiro dia. E isso é bastante interessante. Então, você chega na sala de aula e você tem lá alunos do mesmo nível e você começa a aprender comandos, como, por exemplo, open your books, listen, repeat, abra o livro, ouça, repita. E o professor ele vai repetindo aquilo, algumas vezes utiliza o português para agilizar o processo, mas os alunos não falam português, somente inglês, mas o professor ele utiliza de algumas técnicas
já comprovadas cientificamente que ajudam no todo o processo de desinibição, quer dizer, muitos alunos são inibidos, eles não conseguem se soltar e ficam bem frustrados quando chega um professor falando inglês em alta velocidade no primeiro dia de aula numa turma de base. E isso realmente afugenta, você pode até bloquear aquele aluno por conta de uma abordagem indevida, errônea. E o que ocorre é que dentro daquele contexto nós temos lá técnicas de neurolinguística ou usando a metodologia audiolingual, que o aluno, o conteúdo que ele tem escrito, que ele tem a possibilidade de ler, escrever, ele também tem a possibilidade de ouvir, obedecendo algumas regras de entonação que vai ajudar na sua pronúncia. Então eu te dou um exemplo. Na primeira aula de um curso de inglês voltado, por exemplo, para a área de petróleo e gás, nós temos eu preciso ir, é a estrutura da língua, como segunda língua. I need to go. E aí você tem as opções para onde você quer ir. Num curso regular você aprenderia banco, casa, parque, museu. Bank, house, park, museum. Beleza, nós tiramos o park e o museum. E vamos colocar I need to go to the bank, I need to go home. E aí você trabalha a exceção gramatical do uso da preposição to, the, to e sem o to. E aí nós colocamos mais duas palavras. I need to go to the engine room. O que é engine room? Engine room, o pessoal que é aí da área offshore conhece muito bem, é a sala de máquinas. E aí nós temos também pump room, que é a sala de bombas. I need to go to the pump room. I need to go to the engine room. I need to go to the bank. I need to go home. E aí você tem a estrutura I need to go. E aí você acrescenta 50% de vocabulário técnico, 50% de vocabulário não técnico, convencional. O que vai acontecer? Esse profissional, ele sai da sala de aula, ele vai imediatamente para a área de trabalho numa plataforma e ele vai ouvir engine room. O que vai acontecer? Ele vai se sentir seguro em utilizar a estrutura I need to go. Quando ele não aprende uma palavra que ele usa no seu dia a dia profissional, ele vai para a área e não vai conseguir utilizar I need to go home, porque o que ele aprendeu em sala de aula foi o parque, o museu. Dentro do contexto profissional, ele não vai utilizar parque e museu. Vai utilizar sala de bombas, sala de máquinas. E aí ele faz com que o aluno aplique imediatamente a estrutura gramatical, que é a linguagem, com o engine room, pump room, que seria o conteúdo técnico, juntamente com o conteúdo convencional. E daí você tem todo um processo de aplicabilidade de alto nível. O processo de aplicabilidade, nesse contexto, ele é muito maior do que qualquer outra abordagem. E a abordagem seletiva também, ela quer dizer, ela vem de selective listening, que é quando você ouve coisas relacionadas ao mesmo assunto, ao mesmo contexto. E você vai adquirindo, então, novas habilidades. Bom, nosso tempo está acabando. Eu gostaria de apresentar agora no final falar um pouquinho sobre o nosso Conversation Class. Lembra que eu falei sobre o público, o nosso público ser um público que já fez curso de inglês também? Então, esse público que já passou pelo cursinho de inglês e precisa se atualizar, nós estamos trabalhando com uma estratégia bem interessante, que é uma estratégia chamada
de corporate training. O que quer dizer isso? É o treinamento corporativo em inglês, onde você consegue desenvolver novas habilidades, melhorar o seu vocabulário, especialmente o uso do inglês. E eu dou um exemplo. Nós estamos numa sala de aula onde a conversação está sendo trabalhada. E aí um dos alunos ele é abordado de forma que ele precise explicar um conceito de gerenciamento de projetos. Em determinado momento do seu discurso, ele fala: I need to establish my project management strategies so I stay in business. So I can stay in business. Bom, essa colocação, como nós falamos em inglês, collocation, dentro de um contexto, será que ele quis dizer stay in business e stay on track, que era realmente o vocabulário da lição? Falava que algumas ferramentas de gerenciamento de projetos, elas ajudam a gente a manter-nos dentro do cronograma, que aí essa expressão seria stay on track. Stay in business é uma ideia completamente diferente. Muitas vezes, você estar em business significa você sustentar o seu negócio. Sustentar quer dizer que as suas portas não fecham. Então, muitas vezes, o aluno ele tenta falar alguma coisa já com um nível avançado de inglês, a pronúncia muito boa, com fluência, mas ele muitas vezes não consegue utilizar a expressão ou o vocabulário mais adequado para aquele contexto. Então, stay on track é você se manter ali dentro do seu cronograma, não sair do planejado, e stay in business, que também não seria a forma mais correta de se falar, mas que daria o sentido de sustentar o negócio. Então, o contexto aí ele é outro, você acaba colocando uma barreira linguística pela falta dessa técnica de conhecer as colocações mais adequadas. Então, para isso que nós trabalhamos o conceito também de treinamento corporativo dentro da língua inglesa. Então, nós vamos ficar por aqui. Agradeço aí a participação de vocês. Nós faremos outras sessões. Temos aí vários convidados interessantes. Eu agradeço muito aí a participação de vocês. Nosso próximo encontro será informado. Nossa intenção é fazer um webinar a cada 15 dias e nós temos também planos para algumas aulas de curta duração gratuitas via live stream. Ok? Muito boa noite. Agradeço mais uma vez a participação de todos. See you later.